Ora, muito obrigado. Muito boa tarde, antes de mais, a quem nos está a ouvir. O que é que eu venho aqui fazer? Vamos falar um bocadinho da investigação que se faz no Centro de Física do Porto. Portanto, meu nome é Eduardo Castro, e este Centro de Física do Porto, em boa verdade, é um polo num centro de investigação um bocadinho maior, que é o Centro de Física da Universidade do Minho e do Porto. O Centro de Física do Porto fica sediado precisamente no Departamento de Física e Astronomia, aqui da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e é desta parte que eu vos venho então falar um pouco. Nós somos digamos, um centro relativamente pequeno, temos 16 membros doutorados e temos alunos, não é? Temos estudantes. Temos neste momento 9 alunos de doutoramento e 5 estudantes de mestrado, portanto estes números vão variando de ano para ano, mas são desta ordem de grandeza tipicamente. O que é que nós somos? Somos um grupo teórico, portanto, somos um grupo que investiga, faz investigação em física teórica. E como é que se faz investigação em física teórica? Bom, faz-se, portanto, como se fazia aqui há muitos anos, usando dedução analítica, usando papel e lápis, mas hoje em dia também se usa muito e cada vez mais o computador. Quando falamos de computador, em boa verdade, falamos de clusters de computação. Nós, neste momento, temos acesso aqui ao cluster de computação sediado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que é um cluster para o qual o Centro de Física do Porto tem vindo a contribuir com regularidade, mas vamos também tendo acesso a supercomputadores noutros pontos do mundo, digamos assim. Neste momento, por exemplo, estamos a usar este supercomputador sediado aqui neste centro de investigação em Pequim. E relativamente à investigação que se faz, então concretamente aqui neste centro, eu vou-vos falar um pouco, muito brevemente, o tempo escasseia, de 3 principais linhas de investigação. Portanto, a primeira que eu designei aqui por matéria quântica, depois física de altas energias e cosmologia, e finalmente física não linear. Portanto, relativamente à investigação em matéria quântica, isto diz respeito a quê? Diz respeito à investigação, por exemplo, em novos materiais, diz respeito à investigação de novos comportamentos de sistemas de matéria quântica ou de novos materiais, comportamentos novos, e temos também aqui uma área de computação avançada, precisamente para estudar estes novos comportamentos. Aqui nos novos materiais temos, por exemplo, o grafeno. Há muitos anos, logo desde o início, desde 2004, quando o grafeno foi isolado pela primeira vez, que nós temos vindo a desenvolver a investigação em grafeno e agora, mais recentemente, noutros materiais bidimensionais. Mas relativamente, por exemplo, a novos comportamentos, e aqui um assunto um bocadinho mais recente, digamos assim, estudamos, por exemplo, o que acontece à matéria topológica, quando nós a perturbamos. Digamos que a matéria topológica tem a característica de ser robusta a perturbações, mas depende da intensidade destas perturbações. Aquilo que nós estamos a estudar aqui, por exemplo, é o caso de um semimetal topológico, e estamos a ver o que é que acontece à função de onda quântica que descreve este sistema quando nós adicionamos desordem, quando desordenamos esse sistema, e ver a robustez das propriedades topológicas. Aqui um assunto talvez um pouco mais familiar de alguns dos que estão a ouvir é, por exemplo, a absorção óptica, não é? O que nos interessa neste caso, em termos de comportamento novo, é a resposta óptica não linear. Provavelmente já ouviram dizer que para que um eletrão passe de um nível para outro, um nível de energia maior, tem que absorver um fotão. Isto é o caso do efeito fotoelétrico. Ora, acontece que isto pode ser feito com uma absorção de 2 fotões ou 3 fotões, por exemplo, em resposta não linear. E aquilo que estamos a ver aqui nesta figura, para o grafeno em particular, é precisamente que a resposta associada portanto, a esta absorção por 3 fotões é bem mais intensa do que a resposta associada a um fotão ou 2 fotões. Isto é interessante para quê? Bom, primeiro é muito interessante porque em materiais bidimensionais este efeito é particularmente forte, e além disso isto é uma maneira de termos fontes de luz, de radiação com propriedades interessantes. Relativamente aqui à computação avançada, deixo-vos apenas aqui esta referência, o KITE, ou Quantum KITE, que é um software desenvolvido em colaboração com investigadores aqui do Centro de Física do Porto, e que permite, por exemplo, simular ou fazer cálculos de transporte quântico em sistemas de matéria quântica com este número impressionante, 10 à 10ª átomos. Ora, indo agora aqui um bocadinho para a física de altas energias e cosmologia, uma das grandes questões continua a ser ainda esta da energia escura e da matéria escura,
Portanto, digamos que daquilo que é a composição do universo, uma grande parte não se sabe o que é, isto que nós designamos por energia escura ou matéria escura. Como é que se estuda portanto, este aspecto, não é? Como é que se tenta resolver esta questão? Bom, primeiro é preciso conhecer bem a teoria da gravidade e depois podemos, por exemplo, estudar extensões ou alternativas à teoria da gravidade. Outra possibilidade é a junção da teoria da gravidade com a física quântica, portanto, a gravidade quântica, que também estudamos aqui no nosso centro, e, em boa verdade, a gravidade quântica é importante para perceber a física de buracos negros, e isto é um assunto que nós também aqui estudamos. Provavelmente também já ouviram dizer que da colisão ou da junção de buracos negros surgem ondas gravitacionais, e ondas gravitacionais é também um tema aqui estudado por nós. Como é que se detectam ondas gravitacionais? Essencialmente é um efeito de interferência, é um fenómeno de interferência, portanto esta perturbação no espaço-tempo dá origem a um espectro de interferência. Aqui no nosso centro, analisa esse espectro de interferência usando métodos de machine learning, e, portanto, e dessa análise é possível, por exemplo, perceber a massa da fonte, que dá origem a estas ondas gravitacionais, a que distância está, se existe rotação, etc. Finalmente, aqui um bocadinho de física não linear, para terminar. Bom, a física não linear, que é estudada aqui no Centro de Física do Porto, tem muito a ver com condensados de Bose-Einstein. Aqui vocês podem ver o Sr. Bose e o Sr. Einstein, portanto, eles preveram portanto, a existência deste novo estado da matéria, o condensado de Bose-Einstein, 70 anos antes dele ser realmente verificado em laboratório. Ele foi verificado pela primeira vez em 1995, e depois disso tem sido possível, agora com alguma facilidade, estudar estas estruturas coerentes, solitões, vórtices, portanto, formados por este novo estado quântico da matéria. Qual é o problema aqui da maneira habitual de obter os condensados de Bose-Einstein? Bom, eles ocorrem a temperaturas muito baixas, portanto, o que é que está a acontecer? Digamos que os átomos, por exemplo, no caso do condensado de Bose-Einstein, feito de átomos, de rubídio, por exemplo, o que acontece? Nós temos de baixar muito a temperatura do sistema para que todos os átomos condensem no mesmo estado quântico e deem origem a este condensado de Bose-Einstein. Mais recentemente, é possível fazer o mesmo, portanto, condensado de Bose-Einstein, mas usando outro tipo de partículas. De facto, aqui não são partículas, se quiser, são partículas emergentes, portanto, que surgem precisamente de efeitos de não equilíbrio no meu sistema. Um dos casos que foi estudado por investigadores aqui do Centro de Física do Porto é este condensado de polaritões, que é possível observar a temperaturas bem mais altas, digamos assim, do que aquelas que é possível, portanto, observar nos condensados habituais. E, portanto, isto era o que eu vos queria dizer, aquilo que eu vos queria contar, digamos assim. Claro que há muito mais para além destes 7, 8 minutos, mas, portanto, fico aberto a perguntas, se depois quiserem colocar alguma. Obrigado. Olá, boa tarde, bem-vindos. Eu vou seguir aqui com a parte da astrofísica como área de investigação e vou começar por contextualizar um bocadinho, começando pela história. O Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, o CAUP, foi formado em 1989 e desde 1998, mais ou menos, desde que este edifício que vocês aqui veem ficou pronto, ele ficou lá albergado. Este é um edifício muito especial, vocês veem aqui uma barriguinha do lado direito, e esta é a cúpula do Planetário do Porto, que está também no mesmo edifício. Portanto, aqui em baixo à direita vocês veem uma sessão a decorrer, as pessoas dentro da cúpula, ou a assistir a uma sessão de planetário. E cá em cima e dentro de todo o edifício, vê-se melhor do outro lado do edifício, a imagem em baixo à esquerda, vocês veem os gabinetes dos investigadores que estão a trabalhar. O CAUP foi fundado com o objetivo principal de apoiar e promover a astronomia e a astrofísica, e esse apoio está assente em 3 pilares fundamentais, que é obviamente a investigação científica, depois o apoio à formação, portanto, tanto ao nível universitário, da licenciatura, mestrado, doutoramento,
como também uma grande ligação às escolas no ensino básico e secundário. Nós temos muitas atividades com as escolas e para as escolas, vamos às escolas e as escolas vêm ao planetário e aos nossos laboratórios. E o terceiro pilar está inscrito no nosso ADN, comunicarmos a ciência que fazemos e toda a astronomia, a astrofísica, portanto todos os resultados interessantes e que exercem um certo fascínio no público. Como a União faz a força e nós já tínhamos muitas ligações a alguns investigadores de Lisboa, em 2014 criámos o IA, que é o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que hoje em dia então agrega os investigadores do Porto, do CAUP do Porto, os investigadores de Lisboa do Observatório Astronómico e da Faculdade de Ciências. Já somos um instituto relativamente grande, é o maior em investigação em astronomia e astrofísica do país e que tem tido, desde que foi criado, a classificação de excelente atribuída pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Eu vou-vos mostrar aqui um diagrama que sei que vocês não veem muito, mas é essencialmente a nossa organização. Eu já vou fazer aqui umas ampliações para vocês verem, mas essencialmente nós temos a investigação, as pessoas da investigação aqui e da comunicação em ciência, portanto a divulgação e dos serviços, portanto as pessoas que estão no centro são o mais importante. Depois temos aqui as nossas áreas de investigação, que eu vou falar um bocadinho, a ligação às missões e aos projetos internacionais através da ESA e do ESO, e a ligação também forte à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Portanto, hoje em dia, estes números são mais ou menos também atuais. Nós temos 70 investigadores doutorados, 26 colaboradores externos, temos quase 40 alunos de doutoramento e temos mais cerca de 20 estudantes de mestrado e de licenciatura que começam logo a esses níveis a fazer projetos de investigação connosco. Portanto, muitos destes estudantes, principalmente de doutoramento e investigadores, são estrangeiros. Nós cobrimos na parte de investigação várias áreas. Este slide é aqui um bocadinho para ilustrar, dado que temos imagens bonitas, para ilustrar as áreas científicas que nós cobrimos em termos de investigação. Elas estão aqui arrumadinhas neste slide, portanto eu vou tentar assim muito brevemente falar delas. Nós temos então a área dos planetas, e isto no fundo são pessoas que estão a investigar corpos do sistema solar, não só planetas, mas corpos em geral do sistema solar, e pessoas que estão a fazer a detecção e a caracterização de exoplanetas, ou seja, aqueles planetas que existem fora do nosso sistema solar e que são detectados em torno de outras estrelas que não o Sol. Portanto, essa é uma área muito importante que tem vindo a ganhar uma grande importância nos últimos anos e que há aqui uma equipa forte a trabalhar nisso. Esta equipa tem uma grande ligação às estrelas, justamente porque para detectar um planeta é preciso caracterizar bem a sua estrela, mas nós temos uma área científica própria a trabalhar em estrelas, portanto há pessoas que trabalham no Sol, pessoas que trabalham nas nuvens que dão origem à formação estelar, estudar as condições das nuvens e como é que se processa a formação das estrelas, investigadores a trabalhar nas formações muito iniciais de uma estrela, nos estádios muito jovens de uma estrela, e depois investigadores a trabalhar em todo um conjunto vasto de estrelas de diferentes tipos, com diferentes características, e a tentar perceber as suas diferentes fases de evolução. Depois temos uma área de galáxias, portanto aqui trabalham vários investigadores que fazem observações e teoria sobre a formação e a evolução das galáxias, portanto todos os processos físicos que condicionam a evolução das galáxias, e essa área está obviamente um bocadinho mais ligada também à grande área da cosmologia, portanto o estudo do universo como um todo. Também temos muitas pessoas a trabalhar, o Eduardo também já falou, que também é feito no Centro de Física do Porto, em buracos negros primordiais, em energia escura, matéria escura, ondas gravitacionais, portanto todas essas grandes questões mais ligadas ao estudo do universo em geral. E depois temos, principalmente com a criação do IA, uma área que é um bocadinho transversal a todas as outras, que é a área da instrumentação e sistemas. Portanto, aqui trabalham as pessoas também ligadas um bocadinho à engenharia, e aqui também há pontos com a indústria, trabalham as pessoas que desenvolvem componentes que vão integrar telescópios ao nível do solo ou satélites que vão ser lançados e vão ser usados, obviamente, para a astronomia, a astrofísica e a cosmologia.
Portanto, é uma área que tem vindo também a ser fortalecida ultimamente, e eu posso-vos mostrar aqui neste slide que temos, desde que o IA foi criado, a participação em várias missões internacionais. Portanto, obviamente que isto são enormes consórcios internacionais em que entram muitos institutos, muitos países, e o IA faz parte destes. Portanto, estão aqui alguns satélites que se calhar alguns de vocês conhecem, alguns telescópios ou alguns instrumentos que estão ao serviço em alguns telescópios. E esta participação é possível porque Portugal é membro de pleno direito da Agência Espacial Europeia, ou ESA, se quiserem é um bocadinho o equivalente da NASA que existe nos Estados Unidos, que se calhar é mais conhecida, e o ESO é o Observatório Europeu do Sul, que existe no Chile e que foi criado inicialmente por um consórcio de países europeus, do qual Portugal faz parte, e que desenvolve então vários, para além da construção de vários telescópios, vários projetos internacionais em astronomia e astrofísica. Portanto, esta participação não é só ao nível tecnológico, instrumental, mas é também ao nível científico, no sentido em que os investigadores participam nos grupos científicos que fazem o delinear das missões, ou seja, quais são as questões científicas que vão ser abordadas, portanto, como é que o instrumento precisa de ser construído para melhor abordar essas questões. Eu só mostro aqui mais este slide sobre as missões em que ultimamente temos estado envolvidos. Portanto, na barra de cima nós temos as missões relacionadas com a ESA, temos aqui o satélite QEOPS, o PLAT e o Ariel, que são para observação e caracterização de exoplanetas. O satélite Euclide vai ser muito importante para a caracterização da expansão do universo e para a sua constituição, e também para uma observação massiva de muitas galáxias a diferentes distâncias de nós e que vão possibilitar fazer estudos da evolução das galáxias. E temos também o ATINA, um telescópio de raio-x que vai ser lançado em 2031 e que vai permitir estudar vários objetos astrofísicos, e o LISA, a nossa participação num observatório de ondas gravitacionais. Ao nível do ESO, isto aqui são instrumentos que, estes dois já estão instalados no ESO, este vai ser instalado em 2021, e em que o IA está a participar, e finalmente aqui o telescópio extremamente grande que está a ser construído no Chile, e em que nós estamos também envolvidos no desenvolvimento aqui destas duas câmaras de observação. Pronto, para terminar, eu não me vou aqui alongar, ia-vos só convidar a visitarem a nossa página. Nós colocamos aqui várias notícias sobre investigação que desenvolvemos, oportunidades, atividades, portanto, eu aconselhava-vos a consultarem e a saberem um bocadinho mais de nós. E para qualquer questão, estou à vossa disposição também. Obrigada. Obrigado, professora Catarina e professor Eduardo. Fica aqui a demonstração de dois dos grandes institutos de investigação que estes alunos podem encontrar na Universidade do Porto. Entretanto, tivemos duas questões que surgiram. A primeira da Lara Ferreira, ela diz: estou neste momento no 11º ano do ensino secundário, no curso de Ciência e Tecnologia, na vertente de Físico-Química e Geometria. Poderá ser um problema para entrar neste curso não ter Biologia no secundário? Catarina, queres responder tu primeiro? Acho que a resposta vai ser a mesma, não é? Já agora. Eu suponho que se refere ao curso de Física, que é, não sei se a Lara assistiu à apresentação do professor Filipe Gameiro, que falou antes de nós, mas de facto para trabalhar nestas áreas de investigação que nós os dois aqui referimos, o passo inicial é de facto ingressar no curso em Física. E para o curso em Física não é necessário Biologia, portanto eu acho que está na área certa, no sentido em que é preciso Matemática e Física. Portanto, está tudo bem. Sim, concordo plenamente. Creio que aqui o fundamental vai ser a matemática, a física, e ter química também ajuda, com certeza. Sim. Mas a biologia não é todo um requerimento. Depois, quer dizer, há obviamente áreas de biofísica, não é? Mas isso é algo que depois pode estudar mais tarde.
Acho que conseguimos esclarecer a Lara e fica aqui o convite para ela entrar neste curso, já que não há entrave. A segunda questão é, o que é que acontece se entrarmos numa área de investigação e não conseguirmos descobrir nada durante algum tempo? Acho que esta é a questão que todos os investigadores colocam, ou quem quer seguir a investigação coloca. Se posso começar agora, eu, Catarina, depois respondes tu, ou queres começar? Sim, não, força. Ora, isso é uma excelente pergunta. Isso é uma excelente questão. Ora, bom, o que é que tipicamente irá acontecer? Bom, se a pessoa, não é, se o aluno ou o investigador decidiu fazer investigação, é porque tem um ingrediente essencial, portanto, há um aspecto essencial de qualquer investigador, que é a curiosidade. Não é? E uma pessoa curiosa encontra respostas, encontra coisas que outras pessoas ainda não encontraram. A questão que se coloca é se essas coisas são suficientemente interessantes para envolver não só a pessoa curiosa, mas a comunidade. Portanto, a questão é mais, no meu ponto de vista, é mais nesse sentido. Portanto, de certeza que vai descobrir coisas, porque há muitas coisas por descobrir. A questão que se pode vir a colocar é se essas descobertas são suficientemente interessantes. Mas isso é a pergunta de milhão para todos os investigadores. Portanto, eu acho que o aspecto essencial é a paixão por descobrir, por ter a curiosidade por tentar perceber coisas que ainda não foram percebidas. E depois haverá, de facto, o aspecto de aquilo que se descobre é muito interessante ou é menos interessante. Mas eu acho que o aspecto essencial é ser curioso, porque se for curioso, de certeza que algo há de descobrir. Catarina, força. Eu também acho a questão ótima, realmente, é um ponto fundamental. E se calhar, concordando com tudo o que o Eduardo disse, eu acrescentava que a ciência hoje em dia é feita também e sempre de pequenos passinhos, não é? Portanto, obviamente que nem todos vamos ter o prémio Nobel, e se calhar nem é o objetivo de toda a gente, mas vamos certamente dar algum contributo com as nossas perguntas, com as nossas respostas, mesmo às vezes com o caminho que percorremos para tentar chegar às respostas, mesmo não chegando, desenvolvemos métodos, algoritmos, maneiras de pensar, coisas que são úteis depois, às vezes, até em diferentes campos científicos. Portanto, eu concordo totalmente com o Eduardo quando diz que o importante, de facto, é, no fundo, a motivação e a curiosidade e o gosto por isto, isso é que nos move, e não descobrir a teoria da relatividade geral, não é? Porque isso é só para alguns. Ótima resposta. O Rogério Valente, acredito que já fica convencido agora a vir para uma área de investigação. E, por fim, a Mafalda Caramelo Assis lança-nos a pergunta de: o meu objetivo é trabalhar numa agência espacial. A minha dúvida é se o curso mais indicado é a Física, ou neste caso a Engenharia Física. Força, Catarina, eu acho que esta é mesmo, talvez. Ora bem, esta é difícil, é uma ótima pergunta também. Eu diria, tanto quanto sei, que na área espacial há também diferentes vertentes. Há a parte mais técnica, e se calhar aí quer mais enverdar para uma engenharia, e há a parte depois mais teórica, há grupos de trabalho teóricos, não é? Ou científicos, mais científicos, e aí envereda mais pela área da física. Portanto, se eu me for tentar lembrar, eu tenho colegas que trabalham na ESA, não é? E no ESO, portanto, e que fizeram aqui uma licenciatura, na altura se calhar em astronomia, mas indo pela licenciatura de física, e o perfil da astrofísica é perfeitamente viável, ou mesmo ficando na física, e depois seguindo, seja pela astrofísica, seja pela física em termos de mestrado e doutoramento, dá. Agora, depende um bocadinho de quais são as expectativas e qual é a principal vertente que quer desenvolver ou que lhe interessa no espacial, não é? Portanto, é questão de procurar um bocadinho isso, se calhar. Eduardo, não sei se queres complementar. Se calhar aproveitava só para dizer, complementando aquilo que disseste muito bem,
portanto, não só portanto, o aspecto aqui da investigação do espaço, e depois tudo tem a ver com as agências espaciais, mas a ciência, a investigação em particular, é feita neste momento é feita em colaboração, e em colaboração de equipas multidisciplinares. Portanto, eu estou convencido que terá lugar num sítio desses, quer indo pela física, quer indo pela engenharia física. E, portanto, acho que o mais importante é vir ou para a licenciatura em física ou para a licenciatura em engenharia física, e depois, obviamente, que vai percebendo melhor aquilo que mais gosta e, portanto, eventualmente poderá escolher depois aquilo que realmente quer. Muito obrigado. E agora uma última questão, e pedia que também fossem um bocadinho rápidos na resposta, por causa do nosso tempo, é alguém que tira o primeiro e segundo ciclo e depois acaba por tirar o doutoramento, tem algum tipo de apoio financeiro? Porque o Alexandre diz que viver, ou imagina que viver tanto tempo sem rendimentos não é propriamente fácil. Essa é uma excelente questão. Posso começar, Catarina, não queres começar? Não, força. Portanto, é verdade, tem toda a razão, até porque depois as propinas, não é, que terá de pagar também começam a ser mais elevadas, e é bom ter alguma fonte de rendimento. Portanto, o percurso habitual aqui em Portugal portanto, conseguir financiamento através de bolsas de estudo, e que em Portugal tipicamente é concedido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, pelo menos foi assim comigo e com muitas pessoas que eu conheço. Portanto, os alunos podem candidatar-se precisamente a bolsas de doutoramento, por exemplo. Também as há também há apoio financeiro portanto, para mestrado, mas eu penso que aqui o principal será o doutoramento, porque são 4 anos, 3 ou 4 anos, e é obviamente essencial ter uma fonte de rendimento, e a fonte de rendimento pode ser essa. Neste momento, os centros de investigação também têm financiamento e também podem atribuir este tipo de bolsas, e portanto o financiamento existe, é uma questão de procurar, de se candidatar a ele, não é? E portanto, obviamente ter um currículo bom para poder também depois obter o financiamento. Força, Catarina. Ok, eu não vou acrescentar nada, acho que disseste tudo. Muito obrigado, professores. Ficamos por aqui com as questões. Deixamos também o convite para visitarem mais uma vez o stand da Física e colocarem questões mais específicas sobre o curso ou sobre as áreas de investigação nesse stand, via chat. Terminamos aqui a parte da Física. Deixo o convite e passo já a fazer publicidade para uma atividade que está no nosso programa amanhã, logo pela manhã, que é o nosso live polling, um pequeno questionário sobre a Faculdade de Ciências, onde vamos mostrar um pouco de como é feita e o que é que existe na Faculdade de Ciências. É um concurso em que os vencedores terão um prémio garantido. Por isso, eu, se fosse a todos os visitantes dos Dias Abertos de CUP, participaria, porque certamente o prémio é bom. Por isso fica aqui o convite feito a todos os visitantes. Uma vez mais, muito obrigado, professora Catarina e professor Eduardo. Obrigado.